seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Estudo estima que mais de 4.000 vidas de idosos foram poupadas por ano devido à vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Vacinação contra a Covid-19 é intensificada em Rio Grande. Em Rio Grande, o Castramóvel já realizou mais de 3.000 cirurgias este ano. Varíola do macaco. O número de notificações no Brasil aumentou 65%. Aumenta a desnutrição infantil no Brasil. Operação Trabalho Escravo. E ainda, Brasil abre 278.000 vagas formais em junho. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre vacinação. A Secretaria da Saúde daqui do município do Rio Grande intensificou a imunização contra a Covid-19 para as crianças a partir dos 3 anos. A previsão é imunizar mais de 5.000 crianças no município. Confira agora o cronograma com o horário e o local da vacinação. Em Rio Grande vai ser intensificado a vacinação contra a Covid-19 para quem tem mais de 3 anos de idade. A decisão foi da Secretaria da Saúde e a estimativa é vacinar mais de 5.000 crianças dessa faixa etária que estejam aptas para receber a primeira dose. Na Operação Reforço, você pode encontrar a vacina disponível no Posto 4 Canalete, na Sala Extra do Cassino, na Avenida Rio Grande, número 67, e na UBS do Parque Marinha. E no sábado, no período da tarde, das 14 às 17 horas, haverá uma equipe de vacinação no Praça Shopping. Poderão ser vacinadas também crianças que têm mais de 5 anos com a segunda dose, adolescentes acima de 12 anos com a terceira dose, profissionais da saúde com a 4ª dose, adultos acima de 40 anos podem receber a dose de reforço. Já a vacinação contra a gripe influenza H1N1 serão aplicadas em pessoas a partir de 3 anos. Para receber qualquer vacina, é necessária a apresentação do documento de identidade, a carteira de vacinação e o termo de assentimento. Neste caso, para as crianças que forem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e não estiverem acompanhadas de um representante legal. O termo está disponível na página da Prefeitura na internet. Falando agora sobre os dados da Covid-19 aqui no estado. Nesta semana, a média móvel de óbitos por Covid-19 representou uma queda de 34,9% e o número médio de casos apresentou uma redução de 12,9%. Este cenário é devido ao número potencial de vidas preservadas em razão da vacina contra a Covid-19. O boletim epidemiológico do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria da Saúde, analisou 2 cenários em 3 faixas etárias, de 12 a 39 anos e de 40 a 59 anos, e 60 anos ou mais. A faixa etária dos idosos foi a que apresentou o maior número de potencial de vidas preservadas em razão da vacinação. O primeiro cenário demonstrou razões de riscos entre taxas de mortalidade por mais 100.000 pessoas no ano. Conforme a situação vacinal, por faixa etária, o número potencial de óbitos evitados caso toda a população estivesse com dose de reforço, em comparação com o cenário no qual toda a população estivesse com esquema vacinal primário completo há mais de 120 dias. O estudo entre os idosos apontou que a possibilidade de riscos para óbito foram 4,4 vezes maiores
para os que não se vacinaram. Já os vacinados, em comparação com o esquema primário completo e sem atraso, tiveram 7,7 vezes mais para não vacinados em comparação com os vacinados com dose de reforço. Este estudo demonstra que quem não se vacinou está muito exposto ao risco. Então, é sempre válido ressaltar a importância da vacinação. Esse é o alerta que deixamos para as pessoas, afirmou o governador Ranolfo Vieira Júnior. Os dados atualizados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A média móvel de casos confirmados apresenta redução de 12,9%. Com isso, a incidência semanal de casos no estado é de 171 casos por 100 mil habitantes. O número de internados suspeitos e confirmados aumentou em 60, sendo em crescimento de 37 em leitos clínicos e de 23 em UTI. O número de internados em leitos clínicos suspeitos e confirmados é de 666, apresentando um aumento de 5,9% quando comparado à semana passada. O número de internados em UTIs suspeitos e confirmados é de 194, 13,5% superior à semana passada. Foram incluídos 71 óbitos na semana, uma média de 10,1 óbitos por dia, representando uma redução de 34,9% em relação à média móvel de uma semana atrás. A taxa de ocupação hospitalar das UTIs adulto no Rio Grande do Sul é de 88%, sendo 93,1% no SUS e de 79,3% na rede privada. O status da vacinação no Rio Grande do Sul: 87,9% com pelo menos uma dose, 81,3% com esquema vacinal completo e 56,5% com a dose de reforço. A Secretaria da Causa Animal do Rio Grande, através do Castramóvel, já atendeu mais de 3 mil animais este ano. Os cães e gatos atendidos pelo Castramóvel são animais de rua, comunitários ou tutelados por pessoas de baixa renda. Confira. O Castramóvel é um serviço oferecido gratuitamente pela Prefeitura do Rio Grande. O serviço, que já atendeu 3.500 animais, teve uma grande adesão neste mês, atendendo 336 animais. A Prefeitura garante prioridade em castrar cadelas e gatas no período do cio ou com cria recente, junto também dos atendimentos que estão firmados nos termos de adoção oficiais. A solicitação pelo procedimento pode ser realizada para animais de rua ou comunitários. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Causa Animal, na Rua General Vitorino, número 666. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h30, sendo as cirurgias com datas agendadas com antecedência. É importante que os tutores dos animais fiquem atentos no site e nas páginas oficiais da Prefeitura para saber quais as datas corretas dos procedimentos. Para realizar a castração, é exigido o jejum de 8 horas e que o animal esteja saudável. No período de pós-castração, é preciso fazer repouso de 7 a 10 dias para a retirada de pontos, sendo recomendado 14 dias de recuperação. Tarde de sol com algumas nuvens em grande parte das cidades do estado. Com a aparição do sol veio a diminuição das temperaturas. Uma massa de ar frio chega na região sul do país. O que fica forte junto com o frio são os ventos que chegam na nossa região. Aqui em Rio Grande eles podem chegar a 55 km por hora. Depois de tantos dias chuvosos, essa tarde se manterá firme, com sol e frio. Vamos conferir então a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde de sol com muitas nuvens. Haverá também períodos de céu nublado ao longo do dia. Na parte da noite, o céu seguirá com muitas nuvens e
e a temperatura diminuirá bastante. Os ventos chegarão fortes junto com a massa de ar frio que se aproxima e poderão ficar em 51 km por hora. O clima frio é muito ventoso, faz com que a umidade diminua em relação a outros dias da semana e ficará nos 70% nesta tarde. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. São José do Norte terá uma tarde de sol com algumas nuvens. O frio também se fará presente. Durante a noite, o céu seguirá nebuloso e a temperatura diminuirá bastante. Vento muito forte que poderá chegar a 55 km por hora. A umidade baixará em relação ao dia de ontem e ficará nos 70% nesta tarde. A temperatura fica entre 14 graus a máxima e 7 graus a mínima. Durante a tarde e a noite não haverá risco de chuva. Dom Pedrito, que amanheceu sobre muita névoa, terá a aparição do sol na parte da tarde. No decorrer do dia haverá um acúmulo de nuvens no céu e possíveis momentos de céu nublado. Já na parte da noite o clima se manterá firme e as nuvens no céu diminuirão. Os ventos estarão fortes e chegarão a 35 km por hora. A umidade se manterá baixa e durante a tarde ficará em 50%. A temperatura fica entre 14 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. Camaquã, que amanheceu com sensação térmica perto do 0 grau centígrado, durante a tarde o frio se manterá, mas de maneira mais amena. Haverá presença de sol mesmo que com algumas nuvens. O clima à noite seguirá estável e o céu com muitas nuvens. Ventos fortes que chegarão a 38 km por hora. Podem fazer com que a sensação térmica diminua. Já a umidade, que estava alta pela manhã, agora à tarde diminuirá e ficará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. Tarde seca e fria em Venâncio Aires. A presença do sol acontecerá junto das nuvens, o que ocasionará períodos de céu nublado. Durante a noite, o céu se manterá com muitas nuvens, mas o clima será firme. Ventos que chegarão ao seu máximo nos 28 km por hora deixarão um clima mais seco e a umidade diminuirá durante a tarde, chegando a 50%. A temperatura fica entre 14 graus a máxima e 8 graus a mínima. Não há risco de chuva. O Executivo Gaúcho realiza nesta tarde o leilão para a privatização de todo o grupo da CE, que é um braço da geração de energia aqui do estado. Embora a Justiça, em decisão liminar, tenha questionado alguns pontos, o governo garante que o leilão está mantido e acontecerá com um lance mínimo no valor de 836 milhões de reais. Liminar da Justiça na última quinta-feira questionou alguns pontos no caso do leilão da CE, que é um braço da geração de energia aqui no estado. Mesmo com esta liminar judicial, o governo do estado garante que o leilão acontecerá nesta tarde. A desestatização estará a partir de um lance mínimo de 836 milhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado informou que a determinação proferida pela Justiça Federal através da juíza substituta Ana Inês Algorta Latorre, não impactará na ação que ocorrerá nesta tarde, visto que não envolve diretamente os imóveis referidos na decisão. O pedido do Ministério Público à Ação Civil Pública foi ajuizado no último dia 22, pretendendo a exclusão do processo de desestatização da companhia, de imóveis ocupados por comunidades indígenas. A assessoria de imprensa do MPF também confirmou a possibilidade da realização do leilão, mas com a exclusão das áreas ocupadas pelos indígenas, que serão excluídas do certame pela liminar. Em uma semana, o número de notificações da varíola do macaco no Brasil aumentou 65%. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos notificados está em 978.
E a OMS promete enviar 50 doses da vacina contra a doença ao país. O número de infectados passou de 592 para 978 em um período de 7 dias. São Paulo é o estado que tem o maior registro pela doença, com 744, seguido pelo Rio de Janeiro, com 117, e de Minas Gerais, com 44. Em nota, o Ministério informou que segue dialogando com os estados para um melhor monitoramento dos casos, além do rastreamento dos contatos dos pacientes. Atualmente, o único tratamento viável para a doença é a mesma utilizada para a varíola comum, como os medicamentos. Porém, a principal forma de evitar o contágio é com a vacinação. E por falar nesse ponto em específico, a Organização Mundial da Saúde iniciará a aprovação e a distribuição da vacina para a doença. Na tentativa de controlar o avanço da varíola do macaco em território nacional, o Brasil vai receber 50 mil doses da vacina no primeiro lote distribuído pela OMS para as Américas. No total, os países da região serão contemplados com 100 mil imunizantes. As doses serão adquiridas por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. O imunizante deve ser administrado em 2 doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda aplicação. As primeiras doses que serão entregues estão sendo negociadas com as autoridades dos 2 continentes. No Brasil, a expectativa é que isso ocorra já nas próximas semanas. Um levantamento mostrou que mais de 700 mil crianças com menos de 5 anos sofrem com algum problema de desnutrição no Brasil. Os dados mostraram que mais de 500 mil crianças sofrem com desnutrição crônica e quase 200 mil com desnutrição grave. Muitas delas estão com peso e altura abaixo do ideal. As informações são da Fundação Abrinq, que trabalha pelos direitos da criança e do adolescente. Só no estado de São Paulo, mais de 19 mil crianças sofrem de forma grave. 3 mil delas estão na capital. Em um centro de recuperação e educação nutricional do estado, o índice de crianças desnutridas passou de 20% em 2018 para 45% em 2022. A pesquisa também mostrou que houve um aumento de crianças que têm renda familiar de até 1/4 de salário mínimo. Nos últimos 5 anos, o número de crianças nessa situação cresceu em mais de 2 milhões. No total, já são mais de 10 milhões de crianças e adolescentes menores de 14 anos que sobrevivem com menos de R$ 300 por mês para gastar com alimentação, medicamentos e itens de necessidade básica. Mais de 300 trabalhadores em situação de escravidão foram resgatados. Somente neste mês, a operação do Ministério Público e da Polícia Federal aconteceu em 23 unidades da Federação. A Procuradoria-Geral da República, em Brasília, divulgou o balanço da Operação Resgate 2, que retirou 337 pessoas de trabalhos análogos à escravidão. As ações aconteceram em 22 estados e no Distrito Federal. Além do resgate, a operação busca verificar o cumprimento das regras de proteção ao trabalhador, permitir a coleta de provas para responsabilizar pela exploração e assegurar a reparação dos danos individuais e coletivos causados aos resgatados. Segundo o balanço, Goiás e Minas Gerais foram os estados com mais pessoas ajudadas. A maioria deles prestava serviço de colheitas em geral, cultivo de café e criação de bovinos para corte. Ainda de acordo com o balanço, entre os trabalhadores resgatados estavam 5 crianças e adolescentes. Os empregadores podem responder por danos morais e ter que pagar multas, além de se tornarem alvos de ações criminais. O Brasil abriu 278 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Este resultado é ligeiramente maior do que o saldo de 274.582 vagas formais em maio.
Os 2 últimos meses apresentaram alta em relação a abril, que teve 197.443 postos de trabalho registrados. No acumulado do ano, o país contabilizou mais de 1.300.000 novos empregos, número menor do que no ano passado, no período de janeiro a junho, quando foi registrado quase 1,5 milhão de postos de trabalho. Além do setor de serviços, técnicos do Ministério reforçaram que os segmentos do comércio e da agropecuária começaram um processo de crescimento mais elevado na geração de empregos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.